Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Mais um dia para que nós preenchamos aquela maravilhosa página em branco que o Senhor nos entrega, mas sempre observando o que está na Sagrada Escritura e colocando em prática esses ensinamentos. Vamos iniciar então o nosso dia em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje é um convite de uma mensagem muito profunda sobre a despedida que Jesus faz aos seus apóstolos naquela época. Mas não diferentemente de hoje, Jesus se apresenta e se despede de nós, dependendo das nossas condutas. A despedida de Jesus para os apóstolos significa que ele vai deixar de estar presencialmente com eles, mas estará com eles em espírito. Por isso ele promete no Evangelho de hoje a vinda do Espírito Santo para conduzir o povo de Deus. E a liturgia desses dias está nos preparando para a presença na celebração da ascensão do Senhor e a posterior vinda do Espírito Santo na missa de Pentecostes. Mas é necessário que ele volte para o Pai para que o Espírito Santo venha habitar conosco, pois ele saiu do Pai e deve retornar para o Pai. Jesus explica que esta partida dele é necessária para que nós possamos receber então este Espírito Santo, que é o terceiro elemento da Santíssima Trindade, um Deus uno-trino, que este sim vai nos acompanhar todos os dias das nossas vidas até o final dela. Se e somente se nós vivermos baseados no que diz a Sagrada Escritura, se nós vivermos baseados no que nos fala, principalmente o Evangelho, que é o centro, nós conseguiremos viver em comunhão com o Cristo. E vivendo em comunhão com o Cristo, vamos conseguir viver em comunhão com os nossos irmãos. De nada adianta eu, Carlos, diácono, falar para você fazer uma coisa e eu não fazer a mesma coisa. Se nós acompanhamos os evangelhos nos últimos dias, eu acredito que as pessoas que tenham compartilhado e tenham visualizado estes vídeos que eu tenho feito, sabem que nós estamos refletindo que Jesus pede para que nós acreditemos nele. E ele é o único caminho para a salvação. Nós temos também outros elementos que nós usamos para que nos ajudem a chegar lá, como as imagens dos santos, que foram pessoas como nós somos, pecadores e santas, mas que alcançaram um índice de conhecimento e de envolvimento, entrosamento e intimidade com Cristo muito grande, conseguindo alcançar
o reino dos céus e servindo de modelos e exemplos para nós. Mas e essa tristeza que deixa no coração dos apóstolos também muitas vezes toma o nosso coração? Como o Espírito Santo Paráclito consegue nos orientar, anunciando o reino de Deus? E esse anúncio do reino de Deus, ele nos diz que o Espírito Santo está presente na nossa vida para nos ajudar, nos orientar a não pecar. Porque o homem, ele vai pecar se ele estiver longe de Deus. Imagina como é que está o mundo hoje em dia. A gente vê a juventude se perdendo muitas das vezes em questões de festas e baladas, essas coisas, assim, porque elas não estão tão intimamente ligadas com o Cristo. Porque quando você está intimamente ligado com Cristo, tudo aquilo que te afasta dele, o Espírito Santo fala assim, não, cara, não faz. Não faz. Se nós pegarmos assim, fazendo uma apologia, né, nos desenhos animados, né, quando a pessoa está numa decisão difícil, né, no desenho animado aparecia, né, o anjinho aqui, o santinho aqui, né, e o maligno do outro lado, né? E aí um tenta te puxar para um lado e o outro fala, olha, filho, não faça isso, porque não é bom. É a mesma coisa na nossa vida. A diferença é que o desenho é uma imitação da vida. Quando nós somos de Deus, as coisas passam pelo Espírito Santo. A decisão sempre é minha, a decisão sempre é sua. Mas Deus nos mandou o Espírito Santo para que ele nos ajude, nos oriente, para que nós vivamos uma palavra da vida, uma palavra da verdade e uma palavra de salvação, que é o Evangelho. Mas, e aí? Se o Espírito Santo está sempre presente, está sempre nos guiando e fortalecendo a comunidade cristã, por que tantas vezes nós nos afastamos? Por que tantas vezes nós nos distanciamos? Por que tantas vezes nós ofendemos a Deus e ofendemos aos nossos irmãos? Eu faço um convite sempre à leitura da palavra e sempre precisamos compreender que o Evangelho é o centro. Porque o Evangelho é a vida do próprio Cristo. O Antigo Testamento nos prepara para ele. Nós não podemos viver amparados e baseados no Antigo Testamento. Em algum momento eu me recordo que eu falei sobre um termo chamado Midrash, que é um termo que importa algumas coisas do Antigo Testamento para fazer aquele link entre os dois, para que o livro da Sagrada Escritura se torne um livro coeso. Então Isaías fala do servo sofredor. Quem é o servo sofredor? É o próprio Cristo. Quem é o servo sofredor hoje? Nós cristãos. Então nós pegamos uma leitura do Antigo Testamento e trouxemos para a nossa vida, para a nossa realidade. E nós precisamos passar por esse sofrimento para que nossa fé se aprofunde e cresça cada vez mais. E para que nós possamos, sim, nos tornarmos sempre cristãos verdadeiros. Não aquele cristão que fica em cima do muro, nem aquele cristão morno, que esses, a própria Sagrada Escritura nos diz que não estão com Deus. Para os que me acompanham, de vez em quando eu dou uma parada assim, mas é porque eu preciso gravar o vídeo também para a Pascom. E aí a moça da Pascom, ela faz a junção desses pequenos vídeos, porque não dá para mandar isso, né, diretamente no ar, né, porque ela faz a questão do trabalho, né, de colocar o logo, essas coisas, isso eu não entendo bolhufas, então nem tento fazer. Mas, tá bom. Se o Espírito Santo nos inspira em decisões e atitudes que refletem esse amor e essa justiça, por que a gente não ouve? Por que às vezes nós fazemos essas coisas ruins? Nós precisamos compreender que nós nunca estamos sozinhos. Jesus disse, eu vou, mas eu estou convosco.
e vos deixo o Espírito Consolador. E ele diz ainda que ele vai estar conosco até o fim do mundo. Mas deixa eu fazer um alerta para você. O fim do mundo não é o mundo. O fim do mundo sou eu. Quando eu acabar, quando a minha vida terminar, quando a minha fase cronológica terminar, eu nasci, estou vivo e vou morrer, o mundo acaba para mim. Vai continuar aqui, com os meus filhos, com os meus netos, bisnetos, tataranetos, por aí vai. Mas para mim o mundo acaba ali. E aí por que ele diz que vai estar sempre conosco? Porque ele estava antes de nós nascermos, continua enquanto nós estamos aqui, e quando nós morrermos, se for da vontade de Deus e das nossas ações baseadas no Espírito Santo, nós vamos estar em comunhão com Deus e lá nós estamos na presença do Santíssimo. Se e somente se eu viver esta palavra, reservando sempre um momento de paz. Lembre que eu sempre falo, participar da Santa Missa é preceito do cristão católico. Se você não vai na Santa Missa, cuidado, é um pecado. Se você não se confessa, cuidado, é outro pecado. Quem não é batizado não tem isto, mas quem é batizado precisa compreender que isso faz parte da nossa vida de cristão. Aí o que eu peço para você, meu irmão e minha irmã? Tire um momento do seu dia para louvar e bendizer ao Senhor. Tire um momento do seu dia para pedir o que precisa, mas também para agradecer pelos dons e bênçãos que recebe. Faça uma leitura e uma meditação da Sagrada Escritura, principalmente o Evangelho do dia, como nós estamos fazendo aqui. Porque isso fortalece e nos une cada vez mais com o Cristo. Se a gente conseguir entender que agir desta forma, nós vamos agir com justiça, vamos agir com bondade, nós vamos estar muito mais próximos dos santos, que tantas vezes nós observamos e veneramos. E muito mais perto de Deus que nós adoramos. Existe uma diferença muito grande entre adoração e veneração, mas os dois sempre nos levam ao Criador. E aí, se a gente viver esse ensinamento, usar o que o Espírito Santo nos inspira, falar sobre a questão de como sair do pecado, que é o que a Sagrada Escritura nos fala, viver isto é refletir o Evangelho. De nada adianta, eu sempre falo, eu participar da Santa Missa e sair de lá sem estar curado de algum problema que eu tenha. Se eu entro na missa, se eu entro para participar da missa e nada acontece no meu coração, eu não participei da missa. Então, o convite fica feito. Buscar agir sempre com bondade e justiça, refletindo esses valores do próprio Evangelho. E mesmo diante das dificuldades, termos a certeza absoluta de que Deus está conosco. E Ele nos conduz para todas as coisas que nos levam ao bem. Espalhando sempre o Evangelho do Senhor, porque nós somos discípulos missionários. E nada mais do que isso nós somos. E fazer isso com todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos, de modo que a gente possa sempre olhar com bondade e com carinho para essas pessoas. E aí as perguntas que eu vou deixar para a gente fazer uma reflexão antes de finalizar. De que maneira eu posso transformar os meus momentos de adversidade em momentos de testemunho de fé e louvor? De que forma a partida de Jesus e a promessa do Espírito Santo Consolador renovam a minha esperança hoje em dia? E a última pergunta. Como é que o exemplo de Paulo e Silas, dos Atos dos Apóstolos, que buscaram o socorro do Espírito Santo, podem também nos ajudar a encontrar com Ele? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Senhor, desça sobre cada um de nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma excelente terça-feira e até o próximo dia, que é amanhã, com a fé e com a crença de que nós estaremos juntos mais uma vez. Reforço sempre a necessidade da participação na Santa Missa, porque nenhum conteúdo na internet substitui a Santa Missa. Procure a sua paróquia, procure a reconciliação através do padre, sempre é o padre quem vai te conceder este dom de Deus, que é voltar às origens do seu batismo. Mas também, se precisar de aconselhamento, de orientação, procure a gente, nós que somos do clero. Padre Fábio, Padre Jaime, Padre Ronaldo, Padre Ramos, Padre Danilo, Padre Efraim, né? E os que estão conosco aqui, se não me engano, o Padre Renan viajou esses dias atrás, mas também temos aí o Diácono Márcio, que faz aconselhamento na paróquia, né, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, se não me engano, e eu, que estou à disposição de vocês. Procurem-nos. Se nós não pudermos fazer absolutamente nada, os padres com certeza ajudarão a melhorar essa condição de busca e solução dos problemas, e, na pior das hipóteses, estaremos todos unidos em oração. Que Deus abençoe a vocês.